Professor Celso. Então, nós estivemos aqui em fins de abril, debatendo esse assunto. Na ocasião, eu não fiquei até o final porque tinha um compromisso em Brasília. De lá para cá, evoluiu a questão. Eu quero só resgatar que o PCS, ele responde a uma demanda que é uma estratégia de gestão da FATEC. Ele não é apenas uma reivindicação de uma categoria. Ele é parte de um conjunto de ações que nós temos conduzido na FATEC, no sentido de dar a ela a estrutura administrativa e pedagógica que o tamanho da FATEC exige. Isso demanda um conjunto de ações. O PCS ele é parte desse processo. Nós fomos os indutores do processo PCS. Foi a gestão da FATEC que criou a minha gestão, os primeiros atos da minha gestão, que criou a comissão da PCS, em março de 2009. Porque nós já tínhamos uma visão desse processo. E temos sempre falado, a gente nunca teve problema de falar antecipadamente disso. O PCS ele foi transformado em processo em maio do ano passado, tramitou ao longo do ano passado, recebeu um conjunto de óbices da Procuradoria-Geral do Estado. E em janeiro, no meu retorno à FATEC, eu retive o processo lá na FATEC, avisei o sindicato, avisei o secretário, avisei o governo. O PCS oficial, aquele que hoje está lá na CEPLAG, para nós termos acesso a ele, foi um custo. Nosso advogado, o advogado do sindicato, teve que ir diversas vezes à SECT para, no final de julho, conseguir ter acesso ao PCS oficial. E um PCS oficial radicalmente modificado pela FATEC e pela SECT, à revelia da comissão e à revelia da categoria, que durante 3 anos se reuniu, essa comissão interna, fez uma proposta de reformulação do plano de carreira, em poucos meses a FATEC pega isso e muda tudo. E o pior, nega acesso. Nega acesso. Que os servidores da FATEC, daqui a 15, 20 anos, quando forem se aposentar, tenham a certeza que poderão se aposentar com todos os seus direitos assegurados. Isso era uma fase absolutamente necessária. Nós temos a responsabilidade social de fazer isso. Nós não podíamos jogar com o futuro de tantas pessoas, de tantas famílias, fazendo algo que fosse irresponsável, que funcionasse a revelia da lei. E nós atuamos isso. Por quê? Porque achamos necessário fazer do ponto de vista da administração e justo do ponto de vista da relação com os servidores da FATEC. Nós temos a segurança de que estamos fazendo um PCS mas muito positivo para as carreiras da FATEC. Mas muito bom para os servidores da FATEC. Que vai dar a esses servidores uma carreira muito atraente do ponto de vista profissional. Que vai dar a esses servidores uma carreira do qual eles podem, de fato, ter a certeza que trabalharão na FATEC e, ao final de sua carreira, ter uma aposentadoria, ter um ganho digno daquilo que um professor merece. Obviamente, isso está no contexto daquilo que o Estado pode oferecer. Mas é um contexto muito favorável em relação àquilo que nós temos até agora. Bem, eu acho que a fala inicial do presidente da FATEC demonstra um pouco a linha argumentativa que tem sido utilizada nos últimos anos. Qual seja a linha das promessas não cumpridas. Daquilo que é falado publicamente, por exemplo, em audiências públicas, em várias que aconteceram aqui nessa casa, e que são, infelizmente, fica gravado, mas são frases que não se efetivam.
Então, eu vou chamar a atenção, por exemplo, a chamada dos concursados. O presidente da FATEC falou em audiência pública aqui, desde o ano passado, né, que haveria a convocação de 500 concursados em julho. A gente já está no final de agosto e não há previsão. E a última informação que nós tivemos em reunião, né, na semana anterior ao início da greve, no início de agosto, foi de que, depende da CEPLAG. Ou seja, não tem prazo. Não tem prazo. O presidente gosta de dizer que, não, isso é o meu interesse, isso é importante. É importante, é tão importante, né, que o quadro hoje da FATEC se encontra, né, naquele meio a meio que, infelizmente, a gente já disse aqui, cerca de 5.000 servidores efetivos e a mesma quantidade de contratados. E se somar, então, os terceirizados, aí terceirizado e contratado passa. Então, esse é o compromisso do presidente da FATEC, né, quando ele diz que, não, é importante chamar os concursados. É muito importante. A gente acha que é muito importante, mas parece que a presidência da FATEC, a CEPLAG, a SECT e o governador Cabral não acham isso tão importante. Então, primeira promessa não cumprida. Essa questão da alteração do PCS, do trabalho da comissão, e aí cabe um registro importante, essa comissão funcionou basicamente com uma presença majoritária da representação do sindicato. Porque quando ela foi formada com 10 membros, tinham 7 indicados pela direção da FATEC e 3 pelo sindicato, né? E algumas até pessoas, e isso é legítimo, acharam, poxa, isso não tem cabimento, olha lá, vocês são minoria, não vão ser voto vencido. O problema é que ao longo do trabalho da comissão, esses 7 da FATEC foram abandonando o barco. Né? Então a construção desse plano se deve, sobretudo, a nós do sindicato. E aí a FATEC, em poucos meses, pega isso e muda tudo. Se não muda tudo, muda pontos essenciais. E aí, alguns pontos eu vou chamar a atenção porque são muito caros e são muito importantes para a categoria. Essa questão da progressão por desempenho. Nós estamos vendo a tragédia que está sendo a implementação da meritocracia na SEDUC. E que não está trazendo nenhum resultado positivo, pelo contrário. Não é por esse e por outros motivos que os servidores da SEDUC estão em greve. Quer dizer, então estão querendo implementar, colocar goela abaixo da nossa categoria, algo que que está sendo implementado em outra rede e não está funcionando. Né? Pesquisas realizadas, inclusive com essa experiência em outros países, indicam problemas e falhas. Até uma educadora dos Estados Unidos já esteve presente aqui. Né? Uma que foi entusiasta de uma medida dessa anos atrás e hoje vê falhas. E o governo Cabral, o pior governo do Brasil, repete esses problemas. Então, a gente não aceita. E é uma correção ao que o presidente falou. Se ele ler direitinho, que nós entregamos o material do seminário, o que nós aprovamos no seminário é a manutenção da progressão que existe no atual plano de carreira, por antiguidade ao tempo de serviço. Bem, então, olha o rol de promessas não cumpridas feitas pela presidência da FATEC. Né? Então, eu chamei a atenção à questão da progressão. Houve uma mudança na lógica da nossa carreira, nesse PCS oficial que está lá na CEPLAG, que a FATEC mandou para a SECT, a SECT mandou para a CEPLAG, que diminui em 50% as progressões do atual nível de carreira 1, 6, 8 e 10. Olha só, exemplo prático. Estou pegando aqui a minuta oficial do plano que está lá na CEPLAG. O servidor, professor 40 horas, professor 1, 40 horas. Quando ele está no nível 6, que é atualmente o nível de pós-graduação, o salário que está aqui é de R$ 3.828,59. Né? Se transpor para a lógica aqui do novo plano de carreira, né, o servidor que, por exemplo, entrou na carreira e está completando 2 anos, né, servidor que entrou agora do concurso 2010, está completando 2 anos,
ele vai para o nível 2. Pela lógica do plano aqui da minuta, o salário dele seria 3.534 do que pelo plano atual. Calma, não acabou aí não, gente. Vai ficando pior conforme aumenta a titulação. Então, o professor de mestrado, com mestrado, nível 8, né, ele, se for reenquadrado, passando também pela avaliação de desempenho, indo para o nível 2, ele vai ganhar 3.781. Olha a diminuição do salário. E pior ainda se ele for doutor. Aí a queda é maior. Pela tabela aqui, nível 10, 5.018. Se ele for para o nível 2, 4.046. Então, o problema é que, qual foi a origem disso aqui, dessa diminuição? A lógica que a FATEC utilizou ao modificar o trabalho da comissão. Ela diminuiu os percentuais de progressão entre os níveis 1, 6, 8 e 10 em 50%. E o resultado está aqui. As pessoas vão ter perda salarial. Então não dá para entender quando o presidente diz que o plano é muito bom. Bom para quem? Bom para o governo? Ou bom para a categoria? Então, tem sérios problemas essa proposta de plano de carreira. Nós estamos dispostos, sempre estivemos, a negociar, mas seriamente. Sério. Negociação séria. E não escondendo o PCS que foi modificado, né? E não com promessas não cumpridas. E aí, a categoria, ela perde a paciência. E a greve foi aprovada no dia 12 de agosto, porque as pessoas perdem a paciência em relação a promessas não cumpridas.